O que significa crer em Jesus? Diga comigo, o que significa crer em Jesus? O que significa crer em Jesus? Às vezes a gente diz que crê, não, eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Mas às vezes a gente não vive a nossa vida, as nossas prioridades não condiz com quem crê em Jesus. As nossas atitudes muitas vezes não condiz com a pessoa que crê em Jesus Cristo. Você sabe que muitas religiões creem em Deus, mas não crê na pessoa do Senhor Jesus. Tem um mistério, que talvez durante a ministração o Espírito Santo nos revele. Tem religião que você fala de Deus, tudo bem, eu creio em Deus. Mas quando você fala em nome de Jesus, ele diz não. Então, por quê? Agora, não tem como, preste atenção, não tem como você agradar a Deus se não crê em Jesus. Não tem como agradar a Deus, honrar a Deus, se você não crer na pessoa do Senhor Jesus. Agora, o que significa crer em Jesus? É isso que nós vamos aprender nesta noite. Está preparado? Preparou aí a caneta, o papel? Você não veio me assistir, você veio aprender. Então anote. Você não veio para um clube, você veio para uma escola. Amém? Você vai aprender aqui para você derramar durante a semana por onde passar. Porque você não pode confiar na sua memória. Se você só ouvir, você não vai conseguir passar o que aprendeu lá fora. E o nosso maior desafio não está aqui dentro, o nosso maior desafio está lá fora. Quem precisa do que nós já temos está lá fora, não está aqui dentro. Está lá na empresa. É o cliente que você vai atender amanhã. É o seu marido que não se converteu ainda, é o seu filho que está nas drogas. Então a gente tem que anotar. Então, o que significa crer em Jesus? Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E Jesus disse que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Pois a quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Agora, o que é crer se sem fé? Olha aqui, olha que pergunta interessante. Se sem fé é impossível agradar a Deus, então a fé é algo muito importante. Sem fé é impossível agradar a Deus, então a fé é algo muito importante. Então a gente não pode simplesmente passar a frequentar a igreja, se tornar membro de uma igreja, sem saber de fato o que é fé. Nós precisamos aprender. Evangelho de João, capítulo de número 5, versículo 23, não está no slide, acha na Bíblia e joga aí, ajuda ela aí. Evangelho de João, capítulo de número 5, versículo 23. Olha o que a Bíblia diz. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 23. Diz assim a palavra de Deus: para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque se você não honrar o Filho, você não vai honrar a Deus, você não vai alegrar o coração de Deus. Porque a grande sacada do Evangelho, preste atenção, gente. A grande sacada do cristianismo é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Quem nos libertou foi Jesus na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Deus, Ele tinha um único filho, um filho unigênito. Ele pega esse único filho, o filho unigênito, o único que Ele tem, e Ele manda esse mundo para morrer no meu e no seu lugar. A Bíblia diz que Jesus abriu mão de toda a sua glória. De toda a sua glória. Tem alguém aí? De toda a sua glória. Abriu mão de toda a sua glória. A Bíblia diz que Ele se despiu
A Bíblia diz que ele foi levado ao matadouro como ovelha muda. Até disso nós falamos ontem lá, aprendemos, né? O boi, ele luta na hora de morrer, ele não quer morrer. O bode faz muito barulho, e a ovelha só chora, e ajoelha e morre. Então, se você como ovelha está fazendo muito barulho, é porque possivelmente você está agindo como bode e não como ovelha. Até isso a gente aprendeu com os homens ontem. Então preste atenção. Preste atenção. Ele foi levado ao matadouro como ovelha muda. Ele morreu morte de cruz. Ele padeceu, ele sofreu. Se você, preste atenção, não souber o valor, preste atenção, o valor do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, preste atenção, você não vai ter fé nele, você não vai valorizar o que ele fez por você. Se você não valorizar, você não vai ter a fé que você deveria ter na pessoa dele. Você não vai ter. Você só tem a fé que deve ser tida em Deus, preste atenção, quando você entende o real sacrifício de Jesus na cruz. Quando você entende exatamente, ponto por ponto, vírgula por vírgula, o que ele fez por você. Se você não entender, você não leva a sério o evangelho. Você faz um monte de coisas, e se der, você vem na igreja. Você inverte as coisas. Deixa eu te falar. Você não é um evangélico filho de Deus. Preste atenção, melhor, perdão. Você não é um profissional de qualquer área que nasceu para viver aquela função e quando dá um tempinho, o resto você dá para Deus. Não, você não é isso. O Marcel não é um eletricista e quando der tempo, se ele chegar cedo, se não tiver cansado, ele vem servir a Deus, ele vem glorificar a Deus. Não. Ele nasceu para glorificar a Deus. E aí Deus pega um pouco desse tempo e dá para ele trabalhar, dá para ele se manter. É diferente. Mas a gente está invertendo as bolas. A gente está colocando Deus em segundo lugar. A gente está colocando aquilo que é passageiro em primeiro lugar, e Deus que é eterno em segundo. Que fé é essa? O que Jesus significa para você, se você está deixando Ele para depois? Consegue entender? Então preste atenção. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o que é crer? Crer em Jesus, antes de tudo, é crer nele e recebê-lo como seu Senhor e Salvador pessoal. Cara, Ele é o meu Salvador. Você imagina, você não sabe nadar e você está diante de uma piscina de 3 metros de profundidade e tem um salva-vida lá te olhando. Quanto vale esse salva-vida para você? Ele vale o quê? Ele vale o quê? Tudo. Vale a sua vida. Porque somente Ele pode te salvar naquela piscina caso você afogue. Você não sabe nadar. Você tem consciência que Jesus é o seu Salvador? Você tem? Já caiu a ficha? Sabe como a gente sabe se caiu a ficha ou não? É quando a nossa agenda tem mais Deus do que outra coisa. É quando o nosso tempo a gente investe mais em Deus do que em qualquer outra coisa. É quando o culto termina hoje, você já está pensando no culto da semana que vem. A sua agenda não está condicionada aos seus colegas, está condicionada ao reino de Deus. Pronto. Alguém te chamou, alguém te convidou, você diz, não, peraí, deixa eu ver como que está aqui a minha agenda. Não, olha, eu até posso ir, mas tal hora eu tenho que estar na igreja. Eu até posso ir, mas tal hora. Outro dia alguém me convidou para um churrasco. Olha que absurdo eu fiz. No domingo. Eu disse, eu até vou, mas eu vou chegar por volta de 1 hora, eu almoço e tenho que sair 2 horas, porque 5 horas eu tenho que estar na igreja. Eu falei, você me desculpa, é a minha agenda. Porque a minha prioridade não é o churrasco, a minha prioridade é o reino de Deus. Eu vou no seu aniversário, mas eu vou chegar no final. Ou então eu vou chegar mais cedo, porque eu tenho um compromisso com o reino de Deus. Não é o contrário.
Eu vou, Deus entende. Não, pastor, não é assim não. Não é assim não. A gente vai avaliar se realmente a gente crê, se a gente sabe o que significa a fé em Jesus, dependendo da nossa agenda, das nossas prioridades. Eu estava compartilhando com o pastor que até nos anos 90, início dos anos 90, a gente ouvia muito isso entre os crentes: domingo é do Senhor Jesus. Você nasceu num lar cristão, você ouvia isso? Domingo é do Senhor Jesus. As irmãs ali que cuidaram de Noé, era assim ou não é? Domingo é do Senhor Jesus. Então na nossa mente já estava: domingo não é para ir para o shopping, até posso ir, mas domingo é do Senhor Jesus. O shopping vai pegar o meu resto de tempo, se der. O futebol vai pegar o meu resto de tempo, se der. A televisão, o programa da tarde, vai pegar o meu resto de tempo, se der. Se eu tiver descansado, porque se eu tiver muito cansado, eu vou descansar para dar o meu melhor para Deus. É isso que tem que ser. A gente tem que voltar à essência. Tem uma música aí, acha aí a letra: eu quero voltar ao início de tudo, eu quero voltar ao primeiro amor. No final, se der, a gente canta. E quem não sabe cantar, dança. Mas a gente vai cantar. Tem que voltar ao primeiro amor, tem que voltar à essência. Preste atenção. Então a segunda coisa, nós temos que ter, a primeira coisa, Jesus como nosso Salvador pessoal, que morreu na cruz por nós, pelos nossos pecados. Crer em Jesus é crer que Jesus é o único caminho para a salvação, e que ao recebê-lo você recebe o dom da vida. João capítulo 14 versículo 6 diz assim: respondeu Jesus: eu sou. Tem crente aqui? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser. Preste atenção, Jesus não disse que Ele é um dos caminhos, Ele disse que Ele é o caminho. Ninguém chega ao Pai a não ser. Você já foi guiado por alguém numa cidade como São Paulo? Você não está familiarizado com GPS, você não conhece a cidade de São Paulo. Aí o Wagner diz assim: pode me seguir. Com Virtus. Pode me seguir. Ou então o Tiaguinho com a caminhonete: pode me seguir. Mas o Tiaguinho ainda é alta a caminhonete. Mas como que você dirige? Caramba, cadê o cara? Olha aí você, olha aí. Entrou, direita, esquerda, entrou. Aí você passa até no farol vermelho, porque ele está te guiando ao seu destino. Você entende que se você perder ele de vista, você vai chegar em qualquer lugar, menos no seu destino. Você está assim com Jesus? Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Você está colado nele? Ou você está descolado nas coisas dessa vida? Você está de olho nele: eu não posso perder Jesus de vista. Não, eu tenho que orar. Não, mas eu tenho que fazer as coisas da igreja. Não, fazer das coisas, orar, estar com ele é melhor do que fazer as coisas da igreja, porque o dono da obra é mais importante do que a obra. Ou você está mais preocupado em fazer do que ser? Nós temos que ser esse crente. Ele é o único caminho. Ele disse: eu sou o único caminho. Não tem programa de igreja, não tem modelo MDA, G12, M12, Assembleia de Deus, Batista. Não existe modelo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não tem amigo: meu irmão, você é muito amigo meu, eu te amo, cara, mas eu não posso abrir mão de Jesus. Você está indo para o caminho da perdição, desculpa aí, volta, mas eu não vou sair não, eu estou no meu foco, eu estou no meu caminho, não vou perder Jesus de vista. Não, mas olha o que ele disse, olha o que ele falou. Não, eu estou no foco aqui, Jesus, não posso perder, porque Jesus é o único caminho. Não é o pastor Isaac que é o caminho, não é você que é o caminho. O único caminho, a verdade e a vida, quem é? Jesus. Eu não posso perder ele de vista. Mas a gente está buscando um monte de coisa e menos Jesus. A gente está buscando um monte de coisa e menos Jesus. A gente está colocando um monte de coisa na nossa agenda e Jesus está ficando de fora. O que significa crer em Jesus? Além disso, crer em Jesus é crer sem sombra de dúvida que todos os seus pecados, passado, presente e futuro, foram punidos na cruz. É aí que pega muita gente, que nós ainda temos uma mente muito religiosa. Crer em Jesus
é crer que o seu pecado do passado, presente e futuro foram todos punidos na cruz do Calvário. Ele levou sobre si. Então preste atenção, se você não crê nisso, você não tem fé em Jesus. E é um trem muito complicado, porque a gente é limitado. Nós estamos o tempo todo se auto-justificando. Nós estamos o tempo todo voltando de novo lá atrás, voltando de novo ao início da fila. Porque a gente não entende que Jesus, o sacrifício dele na cruz, foi o suficiente para perdoar os meus pecados do passado, do presente e do futuro. Porque na nossa mentalidade, não é o que ele fez na cruz, é o que nós estamos fazendo. É o que nós estamos fazendo que vai nos levar para os céus. É o que nós estamos fazendo que vai nos levar até Deus o Pai. Não é o que nós estamos fazendo, não é o que nós vamos fazer, é o que Ele já fez na cruz do Calvário. Isso é crer em Jesus. É desconstruir tudo aquilo que você acreditou até hoje, jogar na lata do lixo. Por isso que o apóstolo Paulo disse assim: eu pego todos os meus currículos, todo o meu conhecimento, e eu reduzo ao esterco. Você sabe o que é isso? No dia que você for a Jerusalém, pergunta quem foi Gamaliel. Até hoje foi uma das escolas até das mais respeitadas no mundo. A escola era como se você estudasse em Harvard. Opa! Paulo estudou com Gamaliel. Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel. Quando ele teve um encontro com Jesus, ele disse: eu reduzo a esterco, por amor a Cristo. Mas será que a gente não está deixando Cristo por amor às outras coisas? Será que a gente não está deixando Cristo por amor às outras coisas? O seu coração hoje ardeu para estar na presença de Deus, para aprender? Você se preparou para esse momento? Você se prepara para ir para a célula? Você já está com o coração ardendo para voltar terça-feira aqui no Tadel? Quando anunciamos a Universidade da Vida, você disse: vou perder essa, você é louco? Aprender mais da palavra de Deus? Eu quero conhecer Jesus. Ardeu. Ou a gente teve que insistir várias vezes para você fazer a inscrição? Como que é o seu relacionamento com Jesus? Então preste atenção. Jesus não se lembra mais de todos os seus pecados e atos ilegais. Vamos falar juntos no 3? 1, 2, 3, vamos lá bem forte. 1, 2, 3. Fala para o teu irmão: Jesus não se lembra mais dos seus atos e pecados ilegais. Sabe por quê? O que nos proporciona o perdão? É o que eu faço, vou fazer, ou o que Ele já fez? O que Ele já fez. Quando Ele morreu na cruz há mais de 2000 anos atrás, você já tinha nascido? Não. Então preste atenção, Ele perdoou você mesmo antes de você? Alguns irmãos entenderam, deram aleluia e glória a Deus. Eu vou dizer de novo. Ele liberou perdão para você pelos pecados seus antes de você ainda não tinha cometido e já estava perdoado. Aí você entregou a vida para Jesus. Ele lavou você com o sangue precioso dele, purificou você. Aí você acha que Ele diria assim para você: olha, filho, eu estou te perdoando o que você pecou até hoje. Amanhã, se você precisar pecar de novo, se você pecar, aí zera toda a sua conta, você tem que voltar aqui de novo. Você acha que Jesus ia fazer isso? Um Deus tão poderoso? Não. Quando Ele fez o sacrifício, Ele fez uma vez por todas. E pastor, então eu vou zoar agora, eu posso pecar? Não. Se você crê na pessoa do Senhor Jesus, agora que você vai começar a buscar a santidade de verdade, agora que você vai fugir do pecado, agora que você vai se chegar a Deus, Ele vai se chegar a você. Você vai resistir o diabo vai fugir de você. Quem está me entendendo diz amém? Porque você entende que Jesus já te perdoou, e você não pode pecar outra vez.
Mas se pecar, ele diz: eu sou o seu advogado. Aleluia. Se pecar, o homem, o justo pode cair, mas o Senhor levantará. O cair é do homem, mas o levantar é de... Mas luta para não cair, filho. Luta para não cair. Porque nem todos que caem conseguem levantar. Então preste atenção. Nós precisamos entender isso. Hebreus capítulo 8, versículo 12 diz assim: porque eu lhes perdoarei a maldade, não me lembrarei mais dos seus pecados. Olha o que Jesus está dizendo. Eu já atendi casais, pessoas, amigos, que cometeram, um falhou com o outro. Aí você diz: não, mas ele perdoou. Pastor, não sei se ela vai me perdoar. Depois vira e mexe, ela joga na minha cara. Porque lembra. Mas a Bíblia diz que Jesus não lembra mais. E deixa eu te falar uma coisa. Se tem uma coisa que Jesus não pode fazer, é mentir. Deus não, porque Ele é a verdade. Ele disse que dos seus pecados Ele não se lembra mais. Eu vejo que tem gente que está o tempo todo vai e volta, vai e volta. Parece que vai, daqui a pouco. Aí daqui a pouco não, agora. Não. Jesus não merece isso. O sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário não merece isso. Se você crê de verdade em Jesus, você não vai fazer isso. Você vai buscar crescer sempre, até chegar à estatura de varão perfeito. Preste atenção aqui, gente. Na nova aliança, na aliança edênica, tudo que Adão e Eva tinham de fazer era não comer a árvore do fruto do bem e do mal. O que Adão e Eva não podiam fazer? O que Adão e Eva não podiam fazer? Comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então preste atenção. Para Adão continuar na presença de Deus, ele não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do... Então Adão e Eva tinham que fazer? Não comer. No dia que comesse, morrer. E eles comeram, o que aconteceu? Morreu, foram expulsos do jardim. Na lei que Deus deu, entregou para Moisés levar para o povo, que não foi Deus que queria aquela lei, mas o povo que teve coração duro e Deus teve que dar lei. Preste atenção. Na lei as pessoas tinham que obedecer à risca os 10 mandamentos. Se eles cumprissem 9 e falhassem em um, anulava todos os 9 que ele tinha acertado. Você imagina o trem desse? Você está aqui, ó, presta atenção. Mandamento de número 1, você acertou. Mandamento de número 2, você acertou. Mandamento de número 3, você acertou. Mandamento de número 4, você acertou. Mandamento de número 5, você acertou. Mandamento de número 6, você acertou. Mandamento de número 7, você acertou. Glória a Deus, estamos em vitória. Deus está abençoando, Deus está fazendo. Olha a casa aí, os filhos estão casando. E não sei o que, estou prosperando. Mandamento de número 9, você está acertando. No 10 você falhou. Aí você diz, poxa, tem que voltar tudo outra vez. Tudo outra vez. Mandamento de número 1, eu acertei. Mandamento de número 2, eu acertei. Glória a Deus, Deus está abençoando, está indo. A coisa vai dar certo agora, pastor. Vamos lá. Mandamento de número 4, eu acertei. Mandamento de número 6, falhei. Poxa, tem que voltar tudo de novo. Por isso que teve gente que não entrou na terra prometida, porque ninguém conseguia cumprir os 10 mandamentos. Quem entrou foi a outra geração. Aquela geração que saiu do Egito, morreram todos no deserto, porque ninguém é capaz de cumprir a lei. Agora preste atenção. Jesus, quando ele veio, ele disse assim: eu não vim abolir a lei, eu vim cumpri-la. Os caras se assustaram. Peraí, calma. Até hoje, 400 anos, ninguém cumpriu a lei. Esse homem está dizendo que veio cumprir. Aí os fariseus, você sabe que tinha várias religiões quando Jesus nasceu. Tinha os fariseus, tinha os heveus, tinha os saduceus, tinha os herodianos, tinha uma penca de religião. Essas religiões juntas, elas criaram 613 leis. Pensa que era só os 10 mandamentos? 10 mandamentos era lá no Antigo Testamento, que Deus escreveu para Moisés.
Se 10 mandamentos os caras não conseguiam cumprir, agora você imagina 613 mandamentos que essas religiões criaram. Pensa um negócio desse. Aí chega Jesus e diz: eu não vim abolir a lei, eu vim. Os fariseus pegam um doutor, um advogado, e diz assim: vai lá nele e pergunta qual que é o maior mandamento dos 613. Vamos ver se ele é o cara mesmo. Aí Jesus diz assim: amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Por esses dois, todos os demais mandamentos dependem desses dois. Está aqui o resumo. Jesus pegou os caras. Então preste atenção, nós precisamos entender isso. Então Jesus, ele veio cumprir ele veio cumprir aquilo que eu não conseguia cumprir, ele veio fazer aquilo que eu não podia fazer. Agora preste atenção, se na lei edêmica Adão não podia comer do fruto, se na lei que Deus entregou para Moisés passar para o povo tinha que cumprir os 10 mandamentos para serem abençoados, para as coisas darem certo na vida dele, o que nós precisamos fazer agora na época da graça, depois do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, o que eu e você precisamos fazer? Essa é a grande pergunta. Essa é a grande pergunta do cristianismo. Essa é a grande pergunta para seguir a Deus. O que eu preciso fazer? Se Adão ele não podia comer, se na lei de Moisés eles tinham que cumprir os 10 mandamentos, se os fariseus, os heveus, os saduceus, os herodianos tinham que cumprir os 613 mandamentos, e agora com Cristo, que eu entreguei a minha vida para Jesus, o que eu tenho que fazer? Vamos aprender? Quem quer aprender, diga amém. Sabe o que nós precisamos fazer? Com base na nova aliança da graça, o que Deus quer que façamos é que creiamos nele. Sabe o que Deus quer que você faça? Só crer. Por isso que a Bíblia diz que sem fé, só isso. Você pode fazer uma tonelada de coisa para Deus, mas se você não tiver fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, se você não acreditar no sacrifício dele, se você não crer no favor imerecido dele, não resolveu nada, ser um ativista religioso. Então o que nós precisamos fazer? Crer. Jesus sabia que a gente não ia poder conseguir cumprir os 10 mandamentos, muito menos os 613, e nem Adão e Eva, que estavam todos os dias com Deus, conseguiu cumprir aquela lei que Deus mandou lá, de não comer. Então Deus faz o seguinte, presta atenção, o meu filho vai fazer o que o homem não pode fazer, e o meu filho vai dar para eles o que eles não podem ter, e aquilo que eles não podem cumprir, o meu filho vai cumprir. Agora preste atenção comigo. Preste atenção. A casa do seu vizinho está pegando fogo. Só tem você ali do lado dele para socorrer. Você está impossibilitado por questão de saúde, de força, de alguma coisa, você não consegue entrar lá. Só tem uma pessoa que pode entrar naquela casa e salvar o teu vizinho. Quem é? O seu filho. Você diz: filho, vai lá, salva o fulano. Salva o fulano, ele vai morrer queimado. Deus, pai, mas como que eu vou fazer? Sei lá, você entra correndo, pega ele pela mão e sai puxando, nem que quebre cabeça, quebre tudo, mas pelo menos sai do fogo. Seu filho entra lá naquele fogaréu, entra lá rapidinho, puxa, sai correndo. Quando ele sai com o cara salvo, e aí ele olha para o corpo dele, ele está queimado, ferido, sujo. Aí seu vizinho dá uma melhorada, toma um banho, o fogo apaga. Aí o vizinho chega na sua casa e diz: rapaz, ainda bem que eu faço academia, viu? Porque se eu não fizesse academia, eu não conseguia me livrar daquele incêndio. Aí você diz assim: mas peraí, não foi você que se livrou, foi o meu filho que te resgatou, te salvou. Você diz: não, foi não. Que seu filho? Não foi. Não, eu saí sozinho. Ele até deu um empurrãozinho, ele é legal, seu filho é bacana, ele é gente boa, mas fui eu. Você como pai ficaria feliz com esse vizinho ou triste? Triste. Assim é Deus. Assim é Deus. Você consegue entender? Ele mandou Jesus Cristo no meio no seu lugar, para nos resgatar. Nós estamos condenados ao inferno. Se a gente não reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz, você acha que a gente vai agradar a Deus?
Se a gente não tiver fé nesse sacrifício, no que Jesus fez por nós na cruz, você acha que vai ter alguma outra coisa que você vai agradar a Deus? Não, 1000 vezes não. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Veja o que diz Hebreus capítulo 8, versículo 10 e 12, diz assim: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Preste atenção, as leis de Moisés foram escritas aonde? Aonde? Vamos gente, pelo amor de Deus. Pastores, cadê? Presbíteros? Aonde? Nas tábuas, pedra. Agora na nova aliança, Jesus está dizendo: eu não vou escrever mais numa pedra, eu não vou escrever mais nas tábuas, eu vou escrever aonde? Em seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecer, desde o menor até o maior. Porque eu lhes perdoarei a maldade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Esse é o Jesus Cristo. Essa é a aliança da graça, o favor imerecido. Então nós precisamos entender que a velha aliança da lei trata do que você precisa fazer. Contudo, a nova aliança é repleta do que Deus fará por você. Eu vou repetir. Na velha aliança trata-se do que você faria para merecer. Na aliança agora da graça, depois do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, do favor imerecido, se trata do que Deus faz por você. Então preste atenção, nós precisamos entender isso. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Segunda coisa que nós precisamos aprender, a primeira coisa que Deus espera de nós, a primeira coisa que Deus espera de nós na nova aliança é o quê? Vamos lá. É o quê? Crer, fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A segunda coisa que nós precisamos fazer na nova aliança, depois da cruz do Calvário, do favor imerecido de Deus, é crer em Jesus. Significa amar. Amar. João capítulo 13, versículo 34 diz: um novo mandamento lhes dou: ame-se uns como eu os. Vocês devem amar-se uns. Preste atenção no texto. Um novo mandamento lhes dou. Quem tem um fogão na sua casa? Quem tem um fogão aí há mais de 5, 10 anos, sei lá. Pronto. 5 anos. Mais de 5. Amanhã, está na hora de? Beleza, ele disse que o fogão dele está na hora de trocar. Amanhã ele vai numa loja e ele compra um novo fogão. Ele vai pegar esse fogão, preste atenção, e ele vai colocar na sala para não se desfazer do velho. Não? Vai colocar no quarto para não se desfazer do velho. Ele vai colocar o fogão novo aonde? Na cozinha. E o que ele vai fazer com o velho? O que ele vai fazer com o velho? Ele vai tirar. Jesus está dizendo que o novo mandamento lhes dou. Se ele está dando novo, é porque o velho não presta. Então a gente tem que esquecer nós, e nós temos agora que viver pautado no novo mandamento. E qual que é o novo mandamento que o Senhor Jesus nos deu? A galera da manhã é mais animada do que vocês. Acho que vocês estão comendo demais na hora do almoço e estão comendo muito doce de sobremesa. Qual que é o novo mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Preste atenção. Qual foi os mandamentos que o Senhor Jesus falou para o fariseu lá? Eu falei aqui. Amar a Deus e amar ao próximo. Presta atenção. Você não pode dizer que ama você crê em Jesus se você não amar
a Deus, o sacrifício dele na cruz do Calvário. Você não pode se amar se você não amar a Deus. E você não pode amar o próximo se você não se amar. Então tudo começa em quem? Tudo começa em quem? Em Deus. O segredo está em quem? Em Deus. Jesus é o quê? Deus. Então nós temos que crer no sacrifício de Jesus, que Ele fez na cruz. O que significa crer em Jesus? É acreditar, é viver a totalidade do que Ele fez na cruz do Calvário, por mim e por você. Quando eu creio nisso, eu amo a Ele sobretudo. O domingo volta a ser do Senhor. Mas não só o domingo, a segunda-feira também é do Senhor. Porque eu vou trabalhar, não é porque eu sou profissional daquela área. Eu sou filho de Deus, eu sou servo de Deus. E Ele está me permitindo trabalhar para glorificar o nome dEle naquele trabalho. Muda tudo, muda tudo. Você não é um profissional disfarçando de ser crente. Você é um crente lá na empresa disfarçando daquele profissional. É diferente? Muda tudo. Eu amo a Deus, tudo está em Deus. Deus em primeiro lugar. Agora, se Deus está em primeiro lugar, eu vou amar quem? A mim. Eu sou imagem e semelhança de Deus. E se eu me amo, se eu sei do meu real valor, se eu sei do real valor de Jesus na cruz do Calvário, eu sei do meu real valor, eu vou amar o próximo. Então preste atenção. Resumindo isso aqui para a gente entender, qual que tem que ser o nosso desafio? Amar a Deus. Diga, amar a Deus, amar as pessoas e servir ao mundo. Vamos falar juntos no 3? Vamos lá, 1, 2, 3. Outra vez. Outra vez. Só estou ouvindo esse lado. Esse aqui não estou ouvindo não. Vamos lá, só vocês aqui. Vamos lá no 3, 1, 2, 3. Vocês aqui, uma vez, 1, 2, 3. Agora todo mundo junto no 3, 1, 2, 3. Outra vez. Mais uma vez. Que ser crente é isso. Se você tirar isso do cristianismo, vira qualquer outra coisa, menos cristão. Agora preste atenção. Quando um casal se separa, você já viu isso na televisão, algum amigo seu? Geralmente eles dizem o quê? O amor o amor o quê? Acabou. Que é uma mentira, o amor não acaba. A Bíblia diz que o amor permanece para sempre. Mas é essa expressão que todo mundo usa. O amor não dá mais para viver juntos. Isso quer dizer que se o amor não tivesse acabado, permanecia junto. É assim nos nossos relacionamentos também. Quando alguém te deixa, quando alguém te abandona a igreja, abandona o relacionamento, ele está dizendo assim, o amor acabou, não dá mais para caminhar juntos. Mas preste atenção, se o cristianismo é amar a Deus, amar as pessoas, se eu amo eu continuo. Se eu amo eu continuo, qual é o problema? Se eu amo eu continuo. Então não dá mais para dizer, não dá para caminhar com fulano, com ciclano. Não, eu amo a Deus. Eu amo a pessoa, eu não amo ela, pelo que ela faz. Eu amo pelo que ela é. Ela é imagem e semelhança de Jesus. Ela é resultado da cruz. Ela é o quê? Se eu desistir dela, eu estou desistindo do quê? Do resultado da cruz. Então aí eu não estou crendo como eu deveria crer na pessoa do Senhor Jesus. E sem fé é impossível agradar a Deus. Tem muita gente no ativismo, sai daqui, vai ali, fazendo um monte de coisa para Deus, mas não está fazendo o que Deus manda, amar a Deus e amar as pessoas. Elas só estão se preocupando em fazer o que se dane as pessoas. É mais ou menos o que existe no mundo. O importante é o fim, não importa o meio. Isso é diabólico. O que importa é que eu estou fazendo. Não deixou fazer aqui, eu vou fazer ali. Que se dane o relacionamento, que se dane se feriu. Está errado. A gente tem que voltar à essência de tudo. Senão a gente vai perder tempo dentro da igreja. Vamos ter igrejas lotadas de pessoas vazias.
Porque só Jesus pode preencher o vazio que está dentro das pessoas. E se não crê em Jesus, nós não vamos viver Jesus. Romanos 3:27 diz: onde está então o motivo de vanglória? É excluído, baseado em que princípio? Na obediência à lei? Não, 1000 vezes não. Mas no princípio da fé. Por isso que a Bíblia diz que o justo viverá pela... O justo viverá pela... A Bíblia não diz que é o bandido que vai viver pela fé. A Bíblia não diz que é o corrupto que vai viver pela fé. A Bíblia diz que é o justo que vai viver pela... Por que o justo tem que viver pela fé? Porque ele já foi justificado. Então ele sabe, se ele foi justificado, o Eri também pode ser justificado. Então eu tenho que crer na justificação do Eri. Eu não posso desistir do Eri. Se eu sou justo, eu fui justificado, eu tenho que crer na justificação do Marcel. Eu tenho que orar pelo Marcel, eu tenho que caminhar com o Marcel, eu tenho que acreditar na transformação do Marcel, porque eu já fui justificado. Cara, se eu fui justificado, o Marcel também pode ser. Eu não desisto. Por isso que nós não podemos apontar o problema de alguém sem fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se você apontar o problema de alguém para esse alguém sem fé de transformação, você vai matar essa pessoa. Porque é a fé em Jesus, no sacrifício de Jesus na cruz, que você tem, que vai mudar essa pessoa. Você crê? Cara, não vai, sabe por quê? Porque Jesus já te perdoou. Sabe por quê? Porque Jesus acredita em você. Sabe por quê? Porque Jesus te ama. Sabe por quê? Porque você é imagem e semelhança de Deus. E sabe por que eu não vou decidir você? Porque Deus mudou a minha vida. Eu sei quem eu era. Eu tinha tudo para dar errado. Se Deus mudou a minha vida, Deus muda qualquer pessoa. Por isso que o justo viverá pela fé. O justo não desiste de ninguém. Quando eu desisto, eu estou dizendo que eu não fui justificado. Quando eu desisto, eu estou dizendo que eu não fui justificado na cruz. Então eu estou dizendo, não vai mudar, porque eu também não mudei. Mas quando você olha para você e diz, não, Deus mudou a minha vida, Deus pode mudar qualquer pessoa. Agora Lucas capítulo 18, versículo 10 a 14, olha aqui. 2 homens subiram ao templo para orar. 2 homens subiram aonde? O que é o templo? O templo é a igreja. 2 homens foram para a igreja. Foram fazer o quê? Orar. Esse cara é crente. Era o quê? Uma daquelas religiões que tinha 613 leis e que mandou Jesus, mandou o doutor, o advogado e até Jesus para fazer pegadinha com Jesus. Tá lá. Um era fariseu. E o outro era o quê? Uma outra religião. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Eu não sou como eles. Eles são ladrões, eles são corruptos. Deus, eu te louvo porque eu não sou como o pastor Isaac. Eu sou de uma igreja que não é como a Vida Triunfante. Deus, eu te louvo porque, olha, eu não devo a ninguém, mas Ele deve. Eu te louvo, Senhor, porque eu nunca pisei. Eu jejuo 3 vezes na semana e Ele não jejua. Eu te louvo, Senhor, porque eu sinto a Tua presença, mas eles não estão sentindo mais. Cara, crente pra caramba. Eles são ladrões, eles são corruptos, eles são adúlteros. Nem mesmo como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dizimo, eu oferto. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para os céus, mas batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim, que sou o quê? Pecador. Eu lhes digo que este homem e não outro foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta, porque quem se exalta não reconhece a cruz. Quem se exalta não reconhece o sacrifício de Jesus. Por isso que Salomão disse que não seja os teus lábios a falar de você, mas que seja outros. Quando você se exalta, você está dizendo para Jesus, não foi a cruz, sou eu. Os humilhados, pois quem se exalta será, e quem se humilha será exaltado.
Porque quem se humilha diz: não, não sou eu, é benevolência sua, é graça de Deus na minha vida. É graça de Deus. Quando ele diz é graça de Deus, ele está dizendo: eu sou fruto da cruz, cara. Eu sou fruto da cruz. Vocês estão olhando para um homem aqui que é fruto da cruz. Eu tenho uma família por causa da cruz. Eu tinha tudo para dar errado. Ontem lá, eu entrei até no Google para ver quantos habitantes tem na cidade que eu morava. 19 mil habitantes. Diz, por que cidade pequena? Tinha tudo para dar errado. Muitos colegas foram para a bandidagem. Outros casaram 2, 3 vezes. Tem vários filhos, um com cada mulher. Eu tinha tudo para dar errado. Mas a cruz me salvou. A cruz me libertou. A cruz me regenerou. A cruz me livrou da prisão, a cruz me livrou das drogas, a cruz me livrou do adultério, a cruz me livrou da fornicação, a cruz me livrou da cadeia, da penitenciária, a cruz me livrou da lascívia, a cruz me deu uma família, a cruz me deu filhos, a cruz me deu irmãos, a cruz me deu uma igreja, a cruz me deu um pai, a cruz me deu tudo, a cruz tem me sustentado, a cruz tem me erguido, a cruz tem me livrado. Tudo é fruto da cruz, tudo é fruto de Jesus na cruz do Calvário. O que eu devo, como disse o salmista, o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? Nós precisamos entender isso. E para a gente chegar no final, olha aqui o que a Bíblia diz, 3. O que significa crer em Jesus? Crer em Jesus significa desfrutarmos os benefícios do pesado preço que Jesus pagou na cruz. Vamos ler juntos no 3? 1, 2, 3. Preste atenção. Se você viver uma vida de autocomiseração, você não vai desfrutar da cruz. Tem uma religião aí que os líderes fazem voto de pobreza. Todos os países que essa religião predomina são países pobres, com índice de analfabetismo enorme. Inclusive tem um país na Europa, e a Europa é rica, mas esse único país que essa religião comanda, que predomina, é o único país pobre da Europa. Porque fazer voto de pobreza parece sinal de humildade, mas não é, de orgulho. Andar com espírito de autocomiseração pode parecer humildade, mas não é orgulho. Porque quando Jesus morreu na cruz, Ele não conquistou só salvação e só bênçãos espirituais, Ele também conquistou bênçãos materiais. Por isso que lá em Isaías, que é o profeta messiânico, ele vai dizer, Isaías 1:29, se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Ontem a gente estava lá na comunhão dos homens. Não é para ninguém ficar com inveja, a gente não tem essa intenção. Mas só tinha linguiça da boa, frango e picanha. Não tinha outra carne. Aí a gente deu uma bobeada lá, entrou na casa e deixou um pouco de picanha em cima da pia. Sabe o que fez? O cachorro foi lá e comeu a picanha. Porque onde está o servo de Deus, até os cachorros comem picanha. Obra da cruz. Depois a gente manda a conta pro Renatinho. Mas a gente já estava cheio, ele podia comer a picanha, não tinha problema. Então preste atenção. Crer em Jesus significa desfrutar os benefícios do pesado preço que Jesus pagou na cruz por nós. Efésios capítulo 1 versículo 4 diz assim, Efésios 1, 4 em diante, porque Deus nos escolheu nele antes da criação. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação. Gente, preste atenção aqui, isso aqui quebra tudo. Quebra tudo. Se a gente não pegar essa revelação aqui, preste atenção, a gente vai acreditar que Deus fez mais ou menos o seguinte: Deus criou o homem, colocou no meio do nada e disse, faz tudo, se vira. Foi isso que Deus fez? Não. A Bíblia diz que primeiro Deus criou dia e noite, luz, trevas, separou a água da terra, terra firme, água, criou os peixes, os animais, todos os frutos, tudo que o homem precisa, que ia precisar, Deus criou. O mundo nem existia, Deus já estava pensando em você.
o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. O mundo não existia, Deus já estava pensando em nós. Deus criou tudo, e depois de tudo pronto, Ele disse: agora façamos a nossa imagem e a nossa semelhança. Quando você nasceu, quando Adão foi criado, já estava tudo preparado para Adão. Adão não teve que fazer nada. Se Adão não teve que fazer nada, tudo era de quem? Tudo era de quem? De Deus. E até hoje tudo ainda é de Deus. Aí Deus te dá tudo. Ele diz: devolve 10% para minha casa se manter, para pagar o aluguel, para pagar o pastor que vive do altar, para pagar os irmãos que vivem do altar, para o reino expandir. Aí tudo que não é seu, que é de Deus, muitas vezes a gente tenta reter. Agora preste atenção, se você não fez nada e tem tudo, além do dízimo que Ele pede, uma oferta é demais? Porque você não tem nada, Ele te dá 100%, Ele pede 10%, você fica com 90%, e depois para você ainda dar uma oferta voluntária, isso é muito para quem te deu tudo? Lógico que não. É isso que a gente precisa entender. Se eu não tinha vida, Ele me escolheu, eu não existia, vim 2, 3, 4, 5 vezes semana na igreja, é demais? Para louvá-lo na beleza da sua santidade, para conhecê-lo mais, para ser treinado mais, para crer mais, para estar mais alicerçado na palavra, é demais? Não, não é. Só que por falta dessa revelação, a gente inverte as bolas, a gente inverte os valores. Então vamos lá, olha aqui no texto: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua... O que Ele quer que eu e vocês sejamos? Aonde? Na presença dEle. Ele nos criou, Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua... E a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Então para estar na presença dEle eu tenho que buscar o quê? Então a graça não é o passaporte para o pecado. A graça é um ingresso para a santidade. Olha aqui, preste atenção. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa... Presta atenção, Ele nos escolheu, nos adotou como filho, para louvor da sua gloriosa graça. Então preste atenção, Ele não me criou para eu ser um profissional somente. Ele não me criou para eu casar e ter 2 filhos somente. Ele me criou para louvor da sua gloriosa graça. Então o meu casamento tem que ser para a glória dele. Os meus filhos têm que ser para a gloriosa graça dele. O meu talento, o meu intelecto, o meu dom, a minha profissão, a minha universidade, o meu doutorado tem que ser para a glória dele. Tudo tem que ser para ele, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Consegue entender quem é Jesus para você? Consegue ver o valor de Jesus na sua vida? Você consegue ter ideia do sacrifício de Jesus por você, o que Ele fez na cruz do Calvário por nós? Consegue agora? O que significa crer em Jesus? É se entregar completamente, sem nenhuma reserva. Hoje é a noite de todas as barreiras caírem em nome de Jesus. Hoje é a noite de todas as muralhas caírem por terra em nome de Jesus. Nada, você não vai ter mais nenhuma barreira, nem impedimento para servir esse Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus colheu toda a punição dos pecados que nós semeamos, e nós colhemos todas as bênçãos que Ele semeou. E aqui eu faço uma correção rápida. Por muitos anos nós erramos na interpretação de um texto. A Bíblia diz: tudo que o homem semear, tudo que o homem semear, tudo que o homem semear, ele vai colher. Se ele semear adultério, ele vai colher
Está errado. Está errado. Coitado se a gente colhesse tudo que a gente semeia. Esse texto fala de finanças. Tudo que você semear financeiramente, você vai colher. Você imagina? Ninguém levante a mão, pelo amor de Deus. Se contenha. Mas quantas mulheres aqui, na hora da ira, da discussão com o marido, principalmente antes de encontrar Jesus, também às vezes quando encontra, disse assim: ah, se aquele desgraçado morresse hoje. Pensou lá na mente. Você olha para ele assim, depois da discussão, vai deitar um para cada lado, você diz: era bom que não levantasse vivo amanhã. Você já pensou se você colhesse morte na sua vida, você ia estar aqui hoje? Não. Se você semeasse o adultério, você colher adultério, na lei diz que se o homem fosse apanhado em deveria ser apedrejado. Aí Jesus levou o nível. Jesus disse: se o homem pensar, ele já? Ei, homem, e não adianta beliscar o marido, não. Não adianta. Você faz isso? Não adianta, besteira, senhora. Vamos crescer, mulher. O nosso maior campo de batalha é a mente. A gente tem que estar lutando 24 horas. Por isso que a gente tem que se encher de Deus. Chegai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, resistir as tentações, resistir os corpos das outras mulheres que não é sua, e a tentação vai fugir, o adultério vai fugir. Mas que vem de vez em quando, vem, se você não vigiar. Agora, já imaginou, você passou, olhou para a mulher e você disse: lá em casa. E a sua, Deus fala: ah, você plantou adultério? Mulher de fulano pega o vizinho e vai para um motel, porque ele semeou adultério agora. Imaginou como que seria? E lá na empresa? Na empresa, o chefe te confrontou, aí por um instante você disse assim: tomara que seja mandado embora. Você semeou o quê? Desemprego. Era para você estar o quê? A gente nunca vai colher nesse sentido o que a gente planta, porque Jesus já colheu na cruz do Calvário. Mas todos os benefícios, todas as bênçãos que Ele semeou na cruz, nós estamos colhendo todos os dias. É muito louco, cara. E para a gente terminar, Colossenses 2, 13 e 14. Quando vocês estavam mortos em pecado e na incircuncisão da sua carne, Deus o vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou Ele perdoou Ele perdoou todas as transgressões. Todas. Passado, presente e futuro. Vamos lá? Passado, Ele perdoou todas as transgressões e cancelou. Peraí, se Ele cancelou, não dá para toda hora eu estar em dívida com Ele. Ele já cancelou uma vez por todas. Cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordem e que nos era o quê? Contrária. Ele fez o quê? A removeu. Pregando aonde? Pregando aonde? O que significa crer em Jesus? Primeiro, reconhecer o seu sacrifício na cruz do Calvário, se apropriar, se beneficiar de todos os recursos da cruz. Você sabe por quê? Se coloque de pé, por favor. Você sabe por que eu estou casado com a pastora Andréia há 21 anos? Nós já estamos pensando na bodas de prata, 25 anos, e depois rumo aos 50. Sabe por quê? Por causa da cruz. Quando o inimigo diz: já era, não vai dar certo, eu olho para a cruz, eu vejo que já deu. Você está entendendo? O inimigo diz assim: não vai dar certo, ela não vai mudar. Eu olho para a cruz e eu vejo que já deu certo.
Quando o inimigo sopra no ouvido dela e diz: Isaac nunca vai mudar, ela olha para a cruz e diz: ele já mudou. Sabe por que a gente não pode desistir um do outro? Por causa da cruz. Quando eu olho para a Claudete, eu digo: meu Deus, como que pode uma mulher ser assim? Aí eu olho para a cruz e diz: não, ela não é isso, ela já foi transformada. Quando eu digo assim: não vai dar para caminhar mais com a Raquel já pisou na bola demais. Eu olho para a cruz e eu vejo que ela não pisou, que ela já está curada, que ela já está transformada. Pela cruz, foi na cruz. Quem está me entendendo? Ei, essa é uma mensagem para você depois no YouTube e ouvir de novo. Vou pedir já para deixar bem curta, depois tira o louvor, deixa só a mensagem, só para os irmãos ouvirem. Eu vou ouvir. Dá vontade da gente se converter outra vez, dobrar o joelho: Senhor, eu quero aceitar Jesus. Feche os seus olhos em nome do Senhor.